Mais do que fazer, nosso convidado de hoje é a personificação da moda. Dono de um estilo próprio, fez da sua marca o seu estilo. Depois de formado, levou seu talento e conhecimento para o velho continente. Na Europa, pôde expandir ainda mais sua atuação. De volta ao Brasil, tem no seu ateliê seu foco, mas tirou um tempinho para conversar com a gente. Fica por aqui, tá no ar o nosso Formei no C7. Histórias de quem já passou pelo C7 Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no C7. Conversa comigo hoje Ari Heron, ele que é formado em produção de moda aqui pelo C7 Vasco Coutinho em 2018. Ari Heron, bem-vindo, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Primeira pergunta e já é uma curiosidade, me explica o seu nome, é o seu nome, é a sua marca, o que é essa palavra? Bom, Ari Heron nada mais que é o meu sobrenome, vindo pela minha identidade, eu gostaria muito de trazer uma parte de mim. Então nisso eu decidi inverter o meu sobrenome, que é Moreira, né? Isso faz com que eu traga, que eu leve a identidade da minha marca por todos os lados. E quando que surgiu essa ideia? Na verdade, assim, não tive essa ideia antes. A minha marca, ela passou por vários outros processos e vários outros nomes, até que eu consegui encaixar algo que realmente parecesse comigo. Há quanto tempo que você adotou o Ari Heron como sua marca? Isso tem mais ou menos uns 8 anos. Tanto que quando eu estudei no Vasco Coutinho, as pessoas já me conheciam como Ari Heron, e não como Igor. Então, que é o seu nome. Que é o meu nome. Então isso é anterior ao Vasco. Aproveitando o gancho, como que você chegou ao C7 Vasco Coutinho? Foi, na verdade, através do programa do governo, a Qualificar, na qual eu fiz o curso de desenho de moda. Então, tendo em vista já essa aptidão, esse desejo, a minha professora, a instrutora da época, na qual Priscila Karen, me incentivou a buscar o C7 Vasco Coutinho. E daí, quando cheguei, obviamente, procurei diretamente produção de moda, que foi um dos cursos que abrangeu os meus conhecimentos. Lá no Qualificar era um curso de menor duração. De menor duração, exatamente. E aí você falou assim, opa, acho que é isso, acho que eu gosto. Ou você já fazia alguma coisa na área? Você já foi pra aperfeiçoar ou não? O que acontece? A minha vida dentro de moda, eu sempre trabalhei em gestão de pessoas. Eu me encontrei num desfile. Entendi. A partir do momento que eu me emocionei dentro daquele desfile, eu disse, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Busquei as formas viáveis para o estudo, que foi o desenho de moda no Qualificar. Por ser um curso menor, de carga horária pequena, eu decidi buscar o C7 Vasco Coutinho para fazer produção de moda. E aí, como é que foi a sua chegada e esse contato um pouco maior, um pouco mais intenso com essa área de moda? Isso foi quando? 2018, início de 2018. Como é que foi esse começo aqui? Então, na verdade, é um ramo totalmente divergente da qual eu vivia, né? Então, pra mim, foi tudo uma novidade, mas na mesma forma, na mesma mão que foi uma novidade, foi um encanto. Eu me senti realmente em casa, estudando aquilo que eu mais desejei, com as matérias que eram totalmente desenvoltas para a área de produção de moda. Eu me lembro. Tem algum fato, algum momento, alguma história, algum evento que você participou aqui que você considera marcante ou que foi uma virada, que foi a certeza, a convicção que era isso que você queria? Com certeza. Foi exatamente quando existem as feiras dos cursos, né? As feiras dos cursos. E nisso teve uma possibilidade de fazer uma apresentação das coleções. Então eu vim esse dia pela tarde para ajudar o pessoal e ajudei na questão da produção do desfile. E ali realmente, depois de um tempo estudando já dentro do Vasco Coutinho, eu senti colocar em prática tudo aquilo que eu estava fazendo dentro do curso. E naquele momento eu me senti realizado por saber que estava no caminho certo. De maneira específica, nesse dia você fez o quê? Nesse dia eu fiz a produção dos desfiles, ajudei a produzir os desfiles, ajudei a troca dos modelos, colocar a fila em ordem, fazer o início. Então, nesse momento eu me senti bastante realizado, para te falar a verdade. Amado mestre. Ainda falando do Vasco Coutinho, tem um momento aqui do nosso podcast chamado Amado Mestre, que é quando a gente lembra de um professor, uma professora, que foi importante nessa sua trajetória. É claro, é evidente que todos deixaram sua contribuição, a sua marca, mas tem aquele que a gente lembra por algum motivo especial. E eu quero que você conta pra gente quem seria essa pessoa. Essa pessoa foi a professora Juliana, e até foi uma coisa engraçada que aconteceu, foi minha professora de tendência. E aí o que acontece?
acontece? Teve uma aula em específico que todos os alunos, alguns alunos estavam falando os nomes e pronúncias de marcas de uma maneira divergente, na qual deveria ser devidamente pronunciada. E aí eu ressaltei e corrigi-los ao momento, então virou um alvoroço assim na sala. E a Juliana, nesse momento, ela me incentivou. Ela falou bem assim, não, então vamos fazer essa revisão sobre todas essas marcas e o nome, como deve ser feito as pronúncias e tudo mais. E ela sempre com aquele engajamento, com aquele entusiasmo, com aquela paixão pela moda, na qual fez aflorar mais ainda a minha paixão. Eu acho que esses momentos foram ímpares para com que eu esteja onde eu esteja hoje. A partir do momento que a Arieron pegou o seu certificado de conclusão do curso de produção de moda no CET Vasco Coutinho, quais caminhos você trilhou? Assim, na verdade, eu não imaginaria que eu trilharia todo esse caminho, que chegaria onde cheguei. Mas eu me mudei pra Espanha. E chegando lá, eu comecei... Então, 2019? 2019. Início de 2019. Eu comecei a trabalhar num ateliê. E dentro desse ateliê, eu comecei a fabricar roupas, peças de modelagem. E dentre esse processo e outro, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma produção. Nisso, quando eu fiz a parte dessa produção, desse estúdio, na qual, inclusive, é o estúdio onde eu sou diretor hoje. Sou diretor criativo. Eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho dentro daquilo que eu já fazia, que era a área de produção. Então, depois do ateliê, eu comecei a trabalhar nesse estúdio e cada vez mais produzindo publicidades e propagandas, como para Omo, para grandes empresas fora do país. Então, pra gente entender, quando você terminou o curso aqui em 2019, 2018, 2019, você viu uma oportunidade, né? Você foi por conta da moda ou você foi por outras questões e a moda te ajudou nesse começo de caminhada na Espanha? Eu fui por questões pessoais e a moda me ajudou a seguir uma coisa que, na verdade, eu não esperava, mas lá eu encontrei e vivi da moda. Como é que foi a questão do idioma? O idioma eu sempre falei inglês, italiano. Chegando na Espanha, eu aprimorei e aprendi o espanhol. Logo em seguida, inclusive, que é um dos fatores muito importantes, sim, para quem quer viver de moda, tanto no país, tanto fora do país, para ter oportunidades abrangentes, é necessário, sim, falar o idioma inglês. As conexões, né? Por causa das conexões, o networking, tudo isso foi realmente crucial. Chegando no país, obviamente, aprendi o espanhol, assim tal como o catalão, e desenvolvi também a questão do idioma francês. E aí você começou a trabalhar em um ateliê? Primeiro... Não era seu, você era Não, funcionário. Era funcionário. E aí surgiu a produção de... Uma pessoa, o dono do estúdio, ele foi para poder buscar as roupas no ateliê. É um estúdio de gravação, onde nós selecionamos modelos e atores, mas também fazemos gravações de uma diversa maneira, assim, de uma maneira bem grande, né? Porque como se trata de um estúdio grande, então a gente faz produção de publicidades, de filmes, propagandas e etc. Ah, tá. É um estúdio audiovisual. Audiovisual, ou seja, tá. Conectado, se a gente fosse lembrar aqui no Brasil, rádio, televisão, né? Que produz material audiovisual para diversas plataformas. Comerciais, filmes, séries, trabalha meio que na seleção de elenco, seleção de pessoas para participar desses produtos. E lá também grava? Lá também grava. Não tão somente na seleção, mas também a gente faz o processo de gravação dentro do estúdio, né? E isso já em 2019? Não, isso aí foi no decorrer do 2019 e 2020, né? Eu participei da primeira produção, logo saindo do ateliê. Ainda não tinha meu próprio ateliê. Saindo do ateliê, eu comecei a fazer a primeira produção, depois fui chamado para uma segunda, até que efetivamente eu me tornei diretor criativo dessa empresa. Muito conectado à moda, mas também conectado um pouco com esse mundo do audiovisual, né? Muito do audiovisual, sim. Porque é pensar a moda para ser captada por câmeras e que tem toda uma iluminação específica. Exato. Como é que você buscou também esse conhecimento? Na verdade, assim, a moda, ela é bem direcionada para vários públicos, né? Você pode escolher uma direção na qual você quer levar. Então, quando eu entrei para dentro do estúdio, eu tive que pensar como é que eu vou trabalhar com moda aqui dentro. Tem várias formas. A beleza, tem a estética, a roupa. Então, toda vez quando eu faço um projeto de direção dentro do estúdio, eu sempre busco ver o que há de moda ali dentro, né? Se vamos fazer uma publicidade sobre alguma matéria que aconteceu há muitos anos atrás, o que se usava naquela época, que tipo de clima, se eu vou ter que criar um cenário pensando sobre isso, o que estava ligado naquela época na moda naquele tempo, né? Se é uma coisa atual, ou se é uma para fazer uma sensação ou uma menção de algum lugar externo, como eu faço, a gente faz produção
para uma pessoa que é como se ela estivesse dentro de um safari na África. Então eu tenho que pensar na beleza dela, que tem que estar remetida às queimaduras de sol, o cabelo que pode ser levado ao tempo. Então tudo isso eu fui adquirindo a experiência de acordo com o tempo de produção dentro do estúdio. E você continua trabalhando para esse estúdio? Eu continuo trabalhando para esse estúdio. Mesmo estando no Brasil? No Brasil foi uma pequena temporada, mas eu continuo direcionando e fazendo o papel de diretor criativo. Entendi. Você também tem negócios aqui no Brasil? Tenho, tanto no Brasil e tanto na Espanha, que eu também tenho meu ateliê na Espanha e também aqui no Brasil. E trabalho com os processos criativos também dentro da área de moda, de design de moda. E aqui no Brasil, o que você faz hoje? No Brasil, atualmente, eu desenvolvi uma marca de moda praia, na qual vem um pouco da minha identidade de Arieron e vem esquentando o verão do pessoal com umas sungas, assim, especiais. É recente, então? É recente. A marca de moda praia é recente. E o que você produziu já antes? Antes, as roupas de Arieron, o que sempre foram traçados eram roupas exclusivas para pessoas em questões dentro do audiovisual, né? Ou para pessoas em eventos em questão. Podem ser eventos pessoais, como casamentos, festas e etc. Tira uma dúvida aqui, a gente sempre vê aqueles desfiles muito chiques lá que acontecem em Nova York, sei lá, na Europa. E a gente olha alguns modelos de roupa, alguns vestidos, sei que é moda masculina, feminina ou moda independente da questão de gênero. Looks que, num primeiro momento, não são looks usuais, não são looks do dia a dia. Aquilo ali é o quê? É pra mostrar a criatividade do artista? Qual o objetivo daquilo ali? Porque as pessoas vão botar assim, no dia a dia não é uma moda do dia a dia. O que é a diferença entre aquela moda que a gente vê e a moda que a gente vê nas lojas, que a gente pode chegar, acessar e comprar? Em simples frase, moda é arte. Aquilo dali nada mais é que uma expressão de arte. Nem toda roupa é uma indumentária. Nem toda indumentária vai ser uma peça de arte. A indumentária é tudo aquilo que remete a nos proteger durante você estar andando na rua, para você não andar despido. Quando acontece grandes desfiles como tais, e as pessoas dizem, ai, mas eu jamais usaria. Claro que jamais usaria uma peça dessa andando pela rua ou fazendo as coisas corriqueiras do dia a dia. Porque ela é uma peça de arte para ser apreciada, tanto dado a criatividade do artista, do fashion designer, do stylist, que demorou todo esse tempo para poder fazer um processo criativo, para poder fazer uma busca para poder chegar naquela peça. Então, muitas das vezes, quando a gente vê, o desfile ele pode dizer em várias formas. Uma nova tendência, uma macro tendência que tá por chegar. Então, necessariamente, se você vê uma gola muito alta, extremamente exagerado, isso é menções para o que pode vir na moda. Ou uma boca de sino totalmente exagerada. Isso, aquilo, na verdade, tá te mostrando que pode vir, mas também pode ser uma peça de arte, como grandes e nomes da alta costura. E também tem, né, os profissionais dessa área que desenvolvem roupas para o dia a dia. Para o dia a dia. Que isso são as pessoas que trabalham geralmente no fast fashion. Esse é o nome? Fast fashion. Fast fashion. Que é geralmente as roupas que a gente utiliza no nosso dia a dia, roupas que a gente compra em lojas de departamento. Entendi. Agora, pra gente falar, já encaminhando pro final da nossa conversa, pra gente falar um pouquinho sobre o mercado, assim, você tem uma visão fora, uma visão interna também, por ter trabalhado antes do curso, durante o curso e também tá de volta no Brasil nessa temporada. Como é que você vê o mercado da moda pra quem tá saindo agora, quem tá cursando produção de moda, pra quem tá se formando, quem tá ouvindo essa conversa nossa aqui, pra onde olhar, o que está atento, como trabalhar, quais seriam as habilidades que o mercado está exigindo, se a segmentação é uma realidade, o que você falaria para um aluno, uma aluna que está fazendo hoje produção de moda? É muito importante saber o viés de moda na qual você deseja seguir. É sempre muito importante você entender que a moda ela é realmente abrangente. Só que tem muitas pessoas, assim como eu, digo por experiência, quando eu terminei, eu não tinha certeza aonde seguir em moda naquele tempo. Hoje eu já tenho mais menção e certeza devido ao longo prazo, à longa experiência que eu tive no decorrer desses anos. Então a moda, ela é realmente abrangente, mas em que tipo de setor você deseja seguir, né? Hoje a produção de moda, ela tem sido muito eficaz na minha vida profissional, mas houve tempo que eu decidi muito fazer a parte do design, a parte da criação, e isso eu não pude desenvolver tanto conhecimento e tanto contatos, né, que é o famoso network
networking. Sim. O networking hoje, ele é uma das maiores maneiras de você conseguir desenvolver a sua carreira profissional dentro de moda. E claro, volto a repetir mais uma vez, se eu não falasse idiomas, eu não seria 1/3 de toda essa experiência, de toda essa carga que eu carrego hoje. Muito mais, com certeza, a gente iria para conversar, para discutir, para poder conhecer você mais também, dessa sua parte, tanto no Brasil quanto fora. Mas quem tá ouvindo, ficou interessado, vai te achar lá na rede social, lá no Instagram. Fala pra gente como é que a gente te acha por lá. Com certeza, é o meu nome mesmo, Ari Heron, ari.heron. Pode me encontrar o meu perfil pessoal no Instagram. Ari com I. ARI.ROM. M no final. É mínimo. Tá bom, Ari Heron. Obrigado pela sua presença. Obrigado por ter Giliard. Uma temporada no Brasil. Temporada no Brasil. Previsão de retorno? Sim, dentro de um mês já acaba a minha temporada e já volto pra Europa. Boa viagem e sucesso, viu? Obrigado. Pra você que tá na escuta, segue a gente lá no Instagram, @formei-no-CET. Lá você fica sabendo quem já passou por aqui e os próximos entrevistados. Alguma entrevista das nossas 3 temporadas, você acompanha lá também pelo YouTube ou pelo Spotify, todo o nosso arquivo, todo o nosso histórico de conversas. Muita informação bacana pra você encontra nas plataformas digitais. O Formei no CET tem a produção e edição de Caio França e Yuri Caleb. Direção e apresentação, Giliard Zucchi, supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no CET.